Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu quero, nesse vídeo aqui hoje, falar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma playlist, né, no YouTube, também estaremos falando no Facebook e no Instagram sobre a volta do Senhor Jesus. Usando as redes sociais, a gente fala sobre vários temas, né? E nós vamos fazer uma playlist sobre a vinda de Cristo, essas questões, tá bom? Nós estamos vivendo prenúncios muito fortes da volta do Senhor Jesus. Tá? Se a gente parar para falar sobre a marca, né, desde o início, primeira marca de Caim, depois, né, houve a marca de Deus no povo de Israel, na terra do Egito. Tá? No próprio Apocalipse, né, Deus fala sobre a marca dos filhos de Deus, né, quando eles foram assinalados para não morrerem junto com os ímpios, né, ou junto com os demais. E Paulo disse que desde agora carrego a marca de Cristo. Estou falando sobre isso para dizer para vocês que mais importante que a marca da besta é a marca de Cristo, é a marca de Deus, né? Mais importante que carregar o carimbo do anticristo é o carimbo de Cristo, é a marca de Cristo. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso. Eu vou estar colocando o link para você aí, tanto na descrição do vídeo no YouTube quanto nas redes sociais, para você estar assistindo. E vai ser muito importante você ter essa ideia sobre o carimbo da besta do anticristo. Por isso eu estou falando isso aqui agora. Mas a ideia aqui, em menos de 10 minutos, quero que você assista esse vídeo até o final, é falar sobre sinais da vinda de Cristo que estão acontecendo em nossos dias, e eu penso que é iminente a volta do Senhor Jesus. Nós vamos falar depois sobre grande tribulação e outras coisas, mas a humanidade atual, em todas as camadas sociais e em todos os países, torna-se cada vez mais indiferente a Deus, indiferente à sua palavra e a tudo mais que lhe diz a respeito. Isto precede a vinda de Jesus, conforme ele mesmo, né, nos fez ficar ciente em Lucas 18, verso 8. Você vai encontrar isso lá, tá? O próprio Jesus falou sobre isso. E na atualidade, Deus está sendo colocado à parte. Não sei se você está percebendo, tá? Deus está ficando, na ideia das pessoas, esquecido, de lado, né? Muita gente conhece Deus de ouvir falar, mas poucas pessoas estão dando crédito às coisas de Deus, né? E há até uma luta, uma agenda global contra os princípios divinos, como família, igreja, casamento, e os princípios conservadores, né? Eu não sou extremista no conservadorismo, mas os princípios que nos norteiam, né, está sendo atacado, né? A vinda de Jesus seria precedida de tais sinais, e nós já vemos esses sinais acontecendo em nossos dias, tá? Nós vamos perceber aqui uma questão seguinte: falsos cristos, né? Tanto nominalmente, tem os famosos por aí afora, né? Como, eu não vou citar nomes, né, por causa de direitos autorais, e também porque o vídeo da gente pode ser banido, né? Ou sei lá como se dá o nome, né? Mas é bom a gente respeitar as regras, né? Falsos guerras e rumores de guerras. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isto, guerra e rumores de guerra. Todos os dias está acontecendo guerras. Não somente país contra país, nação contra nação, não. Está acontecendo guerras no meio político. Você vê que a política está dividida. Está acontecendo guerras no meio religioso, tá? Uma guerra religiosa terrível, tá? Não é de brigar um com o outro, mas guerra por poder,
guerra por salário, guerra por departamentos, guerra por membros. Tá? As pessoas não estão preocupadas muito com alma a ir para o céu, preocupada com almas a ofertar e a dizimar. Tem que acontecer isso, claro, o dízimo e a oferta é de Deus e os crentes têm que fazer isso. Tá? Mas uma guerra total, né? Uma guerra total. É inevitável dizer que não acontece. Ah, mas só na igreja evangélica? Não, na igreja católica também. Eu conheço de igreja evangélica, então não tenho como eu falar de igreja católica, eu não tenho como eu falar de espiritismo, de umbandismo, não, eu posso pesquisar um pouco, mas sobre o que eles vivem lá dentro, a gente já sabe o que a gente vive dentro da família da gente, a gente está falando para cristãos, para a igreja, né? Então guerras em todos os lados, famílias e tudo muito quente no meio em que a gente vive, né? Nação contra nação, fome, pestes e tantas estas coisas. Existem uns exemplos muito grandes na Índia, Etiópia, Angola e outros lugares. Muitas pessoas passando fome, muita fome mesmo, tá? Pestes, a gente está vendo aí o Covid-19, né? A epidemia está aí, milhares de pessoas morrendo, muita gente morrendo, sinal da volta do Senhor Jesus também, né? Ódio, traição, morte, aumento da ciência e, em consequência, o amor, você quase não vê, quase não existe mais, né? Propagação do ocultismo e do satanismo. Preste atenção. Propagação do ocultismo e do satanismo. Crescendo cada vez mais. E cada vez mais tornando notório isso. Né? As pessoas não estão percebendo. Divulgação nas mídias sociais, na televisão, nos jornais, tá? De maneira camuflada. Antigamente era muito mais camuflado, mas hoje está bem mais transparente e a ideia é transparecer ainda mais, né? Mas tem uma última derramamento do Espírito Santo. Às vezes eu paro para pensar se esse sinal já aconteceu, se vai acontecer ou se está acontecendo. Bom, dia de Pentecoste, nas reformas, quando os reformadores começaram a reformar, né, na Rua Azusa, o avivamento do Brasil, né, que se transformou num dos maiores avivamentos, né, varreu o mundo, virou um celeiro de missionários, né? Por que não falar nos gideões missionários da nossa geração, né? Daqui a 20 anos, 25 anos, pessoas foram transformadas, né, pelos grandes congressos missionários e pentecostais que aconteceram no Brasil e no mundo, né? Por que não falar de Toronto? Tudo isso sinal que precede a volta de Jesus e o derramamento ainda está acontecendo. Um outro sinal é a apostasia. Tá? Apostasia é aquilo que faz o crente desviar. Apostasia é aquilo que faz as pessoas recuar da fé. Apostasia leva as pessoas a apostatar, né? A acomodar, a se encostar, a parar. Né? É a frieza total que nós vivemos em nossos dias, tá? Esse sinal não dá para refutar que ele está em nosso meio. Ou por que não dizer que todos os sinais estão em nosso meio? Bom, estes são sinais pré-determinados, né? Estes são sinais já escritos, registrados. Agora existe alarmes da volta de Cristo gritante, né? Gritante, existe alarme da volta de Cristo gritante, coisas que é um absurdo, coisas que é um absurdo. A crença do ativismo, tá?
Porque o ativismo, ele nega a essência do movimento em si, tá? Do segmento em si. O movimento ativista nega a essência do segmento em si. Ele camufla isso. Então, tanto o ativismo religioso quanto o ativismo não religioso é prejudicial. Mas vamos perceber, e essas coisas acontecem para quê? Para tirar, né? Para mudar os princípios de Deus. Porque o anticristo é o quê? É anticristo. É contra Cristo, é contra Deus. É ante tudo o que Cristo faz. Então, se Deus foi e criou a família, o anticristo será contra a família. Se Deus criou o homem para se relacionar com a mulher e vice-versa, o anticristo será contra isso. Se Deus criou os filhos e os pais para educar os filhos, o anticristo será contra isso. Se Deus criou a humanidade para viver em sociedade, tá? Para comungar a comunhão com Deus, né? Através da família, da igreja, as duas instituições criadas por Deus é a família e a igreja, então o anticristo será contra isso, ele vai perseguir isso. O anticristo ainda não está no mundo, mas presta atenção, o anticristo não está no mundo, mas o espírito do anticristo já está no mundo. Tá? O espírito do anticristo já está aqui. Então, vamos parar e vamos pensar. Nós temos que lutar contra isso, mas é inevitável que isto aconteça. Por quê? Porque é sinal da volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando. Pense nisso. Deus te abençoe rica e abundantemente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nas redes sociais, comente aí, deixe o seu nome, ore por mim e eu estarei orando por você também.